Olá, o título deste trabalho é a avaliação do tratamento fisioterapêutico em pacientes com meningioma, utilizando o Time Up and Go Test, sendo estudo de caso, e se encaixa na temática de reabilitação neurofuncional e aprendizagem motora. O resumo foi realizado por mim, Isolda Maria Pereira Leite, mas eu tive a orientação da professora Adriana Carla Costa Ribeiro e a professora Karen Lúcia de Araújo Freitas, e somos da Universidade Federal da Paraíba. Primeiramente, os meningiomas, eles são, em sua maioria, neoplasias benignas de crescimento lento, como em mulheres com idade avançada, mulheres de 40 a 60 anos. Acomete as células da membrana aracnoide, responsável pela reabsorção do líquido cefalorraquidiano. Então, os meningiomas, eles podem comprimir os tecidos cerebrais adjacentes, e isso pode alterar algumas funções, como, por exemplo, que é a principal, é impedir a reabsorção do líquido cefalorraquidiano. Então, o líquido cefalorraquidiano, além dele ser um amortecedor contra choques e proteger o encéfalo e a medula espinhal, ele tem uma função circulatória, em que ele distribui nutrição, o líquido, substâncias nutritivas do sangue e remove impurezas tóxicas que são produzidas tanto no cérebro quanto na medula espinhal. Então, os meningiomas, eles não invadem diretamente o cérebro, mas podem comprimi-los, e por isso vai impedir a reabsorção do líquido cefalorraquidiano. Em caso de meningioma, eles possuem um bom prognóstico, com resolução cirúrgica, e as sequelas que permanecem são tratadas na reabilitação neurológica. No caso do paciente, a sequela principal foi uma diminuição significativa da força dos membros inferiores, o que chamamos de paresia de membros inferiores. Então, o paciente utiliza um andador sem rodinhas para deambulação. O Time Up and Go Test ele foi utilizado para mensurar o comprometimento funcional do paciente para fins comparativos entre o antes e depois do tratamento da fisioterapia. Então, ele consiste em um teste que avalia o risco de queda, mobilidade e equilíbrio, e o paciente ele é realizado da seguinte forma: o terapeuta ele vai instruir o paciente a andar rápido, mas não correr. Então, o paciente ele vai levantar da cadeira, caminhar o percurso de 3 metros, utilizando sua órtese, né? No paciente, no caso, utiliza o andador sem rodinhas, rodear o cone, que é o objetivo, e voltar para sentar-se novamente. É muito importante que o terapeuta ele apenas acione o cronômetro quando o paciente retirar o tronco da cadeira. O terapeuta não deve acionar o cronômetro quando o paciente estiver de pé. Isso alterará o teste. Mas sim assim que o paciente retirar as costas da cadeira, certo? E o cronômetro só deve ser interrompido quando o paciente encostar novamente o tronco na cadeira. Então, o tratamento fisioterapêutico neurofuncional utilizado foi treino de marcha anterógrada na barra paralela. Então, o treino de marcha ele foi realizado com o paciente sempre com as mãos apoiadas na barra, e tinha como foco realizar o toque de calcanhar na fase de contato inicial para atenuar a marcha parética que o paciente apresentava. O segundo tratamento foi a subida e descida do degrau com feedback visual. Esse feedback visual, no caso, foi um espelho que foi colocado em frente ao paciente para que ele tivesse esse feedback e realizasse o movimento de forma não compensatória e também da forma correta e que aumentasse sua consciência corporal. Então, esse tratamento no step, no degrau, seria para aumentar a força dos membros inferiores com o apoio de um membro superior apenas, ou seja, apenas uma mão segurando na barra, para que a força se centralizasse nas pernas e evitar as compensações. O terceiro tratamento foi a facilitação neuroproprioceptiva para sentar e levantar. Na imagem não mostra, mas o terapeuta é ele quem guia o movimento de sentar e levantar para realizar a inclinação do tronco e então a extensão de quadril e joelhos para que o paciente fique de pé e então para que ele volte a sentar-se. Então, inclina novamente o tronco para frente e vem guiando o quadril até encontrar o apoio, que no caso é a cadeira.
E o quarto foi o treino de coordenação motora em membros inferiores com objeto-alvo. Então, esse treino de coordenação foi realizado com os movimentos de flexão e extensão, abdução e adução, para alcançar o objeto e promover uma maior amplitude de movimento. Por isso que tem um objeto-alvo, certo? Então, sempre era colocado um objeto nas laterais, com uma certa distância, e o paciente ele tinha que realizar a abdução da perna e alcançar esse objeto e voltar. O objetivo foi analisar o tratamento fisioterapêutico para melhorar a mobilidade funcional do paciente com meningioma, utilizando o TUGT como parâmetro para atingir a meta em diminuir 20 segundos no tempo médio. Pois nós fazemos o TUGT 3 vezes e pegamos os 3 tempos que o paciente realizou o teste e fazemos um tempo médio, certo? Na metodologia, nós temos o estudo de caso com o paciente com meningioma e utilizou-se o TUGT na avaliação e na reavaliação do paciente após 3 meses de tratamento fisioterapêutico, utilizando aquele protocolo que foi apresentado anteriormente. Nos resultados, nós temos que, na avaliação, o paciente obteve resultado de 2 minutos e 22 segundos de tempo médio para completar o percurso. Já na reavaliação, após o tratamento, observou-se um tempo médio de 1 minuto e 57 segundos, ou seja, houve uma diminuição do tempo médio em 25 segundos. E como conclusão, nós temos que a proposta foi alcançada. A marcha parética mostrou-se menos atenuante na fase de contato inicial através de um movimento de dorsiflexão, em que o paciente realizou o movimento de contato inicial com o calcanhar no solo. Então, isso mostra maior capacidade funcional para a locomoção e também menor risco de queda. Então, nós tivemos bons resultados com o nosso protocolo. Essas foram as referências utilizadas e eu agradeço por assistirem à minha apresentação.